Fala pessoal, e aí, tudo bem? Professor Lamarck aqui de novo. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, gente, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, né, para o Enem. Hoje nós vamos aqui estar falando sobre a idade contemporânea na nossa aula 9. Pessoal, é o seguinte, aqui nós temos um tema muito importante para a gente, tá? Por que que muito importante? Gente, grande parte da prova do Enem, ela vai ser extraída desse período histórico aqui, né? A história contemporânea, ela vai da queda da Bastilha, né, a partir do início da Revolução Francesa em 1789, aqui até os dias de hoje. Tá? A gente até pode dividir a história contemporânea 1, história contemporânea 2, né? Pegando de 1789 até 1945, com a queda, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente pode estar dividindo isso aí e a gente vai tentar fazer o máximo aqui para tentar fatiar isso aqui em duas aulas, tá? Então, esse aqui são os temas que nós vamos estar falando, tá bom? Vamos falar da Revolução Francesa, da Napoleônica, das independências, das revoluções industriais, do imperialismo do século XIX. Cortou aqui, gente, perdão. As guerras mundiais, a Guerra Fria, as ditaduras na América Latina, vamos citar algumas coisas. O processo de descolonização afroasiático e vamos falar também aqui da globalização. Beleza? O que a gente vai começar a falar hoje? A gente vai começar a falar hoje da Revolução Francesa. Professor, mas o senhor já não começou a falar da Revolução Francesa? Não. A gente entrou ali em um pequeno detalhe sobre a França no contexto ali do século XVIII, no processo da Revolução, mas não adentramos nela de um modo geral. Vamos falar um pouco de Revolução Francesa. É um tema muito importante, tá? 1789 até 1799. Nós temos aí o momento, galera, em que a gente vai colocar, presta muita atenção nisso, a prática do iluminismo. O iluminismo foi um movimento teórico, ok? Nós já falamos em aulas anteriores, vou deixar o cardzinho dessa aula aí. Só que faltava a gente colocar isso na prática. E a Revolução Francesa ela vai ser o lugar onde de fato nós vamos colocar essas ideias na prática, né? Vamos pensar aqui que uma das questões que o iluminismo defendia era, por exemplo, o fim do antigo regime, a crítica ao absolutismo, a crítica ao mercantilismo, a crítica a essa sociedade de ordens que a gente está vendo aqui. Então, a gente vai ver que o iluminismo ele vai colocar de fato o fim do absolutismo na França, mas a França é um caso à parte, ou seja, os franceses eles terão vários momentos aí de conflito, de confronto contra o governo central. A Revolução Francesa, ela vai nos mostrar que é possível sim questionar as instituições do poder. Então nós temos uma sociedade que era desigual, uma sociedade que recarria basicamente os impostos dentro do terceiro estado, né, que está ali o clero, que está ali a burguesia e outras classes como camponeses, sans-culottes, né, que eram obrigadas a pagar os impostos, enquanto você tem um primeiro e segundo estado que eram isentos desses impostos. Algumas coisas importantes aqui é sempre retratar a figura da nobreza francesa. Essa nobreza que sempre teve privilégios, essa nobreza que a gente vai chamá-la aqui de nobreza parasitária, que sempre esteve ali mamando nas tetas do Estado. Um problema financeiro gravíssimo que a França vivia, que é decorrente da má gestão da máquina pública desde Luís XIII, Luís XIV, Luís XV até culminar no rei Luís XVI, que vai acabar sendo ele vítima da fúria de um povo indomável que ansiava de fato ali por mudanças sociais. A população francesa sai às ruas por causa literalmente de um impasse quem continuaria a pagar os impostos na França, se aumentaria ou não esses impostos na França, culminando inclusive na invasão de um antigo símbolo do absolutismo, que é aqui a Bastilha. É importante a gente ter alguns símbolos na nossa mente. Sim, a Bastilha era um símbolo do absolutismo. A Bastilha representava
o velho, o antigo regime, um modelo de governo totalmente decrépito. Então, o que significa de fato a Bastilha? Um start, um novo momento para o povo francês. Entenda que no início da Revolução, o terceiro estado era uma classe até então que ela está homogênea em um objetivo, mas ela é heterogênea em relação à causa e efeito. Por quê? Porque quando a gente tem de fato a derrubada do rei, a instituição da Assembleia Nacional Constituinte, a gente vai perceber que nós temos um governo, o início de um governo que atende aos interesses apenas dos grupos dominantes do terceiro estado, que vai ser a burguesia. Ah, professor, então você tem a substituição de um modelo por outro? Basicamente isso. Você tem a substituição do rei, que era detentor do poder político, né, de todo o poder absoluto, para você ter, por exemplo, um governo que atendia os interesses e as aspirações burguesas. Inclusive, né, nós temos aqui a consolidação dos elementos mais importantes, que é a Declaração dos Direitos do Homem, e eu falo homem porque era apenas do homem mesmo, que ali consolida, por exemplo, os valores iluministas. A gente vai observar a divisão dos poderes, né, o pensamento de todos os teóricos que nós já comentamos. A gente vai falar ali, por exemplo, de Montesquieu, a gente vai falar de John Locke, a gente vai falar de Rousseau. Né? Esses grandes teóricos, eles estão ali dentro da Declaração dos Direitos do Homem. Tempos depois, Olympe de Gouges, importantíssima na Revolução Francesa, ela vai criar um outro documento, né, os direitos da mulher. Então aqui a mulher, ela vai começar de fato a ganhar cena, ganhar de fato uma prospecção desse movimento. E a Revolução Francesa, ela foi dividida em fases, né? Tivemos uma fase que a gente vai chamar de burguesa, tivemos uma fase mais popular, né, onde que estavam as camadas mais pobres, por exemplo, os sans-culottes, né, os jacobinos. E nisso a gente tem essa divisão entre girondinos, jacobinos. É da Revolução Francesa que a gente vai entender o que é direita, o que é esquerda, quem estava à direita do rei, a nobreza, parte do clero, quem estava à esquerda do rei, que era o terceiro estado, a população mais pobre, mais humilde. Então entenda que esse conceito direita e esquerda nasce da Revolução Francesa. Então é um movimento que para nós nos traz um grande dicionário político. A Revolução Francesa é de fato para nós muito importante. Ela não muda, mas ela abala. A Revolução Francesa traz também, em sua fase mais radical, o período da Convenção Nacional Jacobina, o período do terror, a instituição da guilhotina, né, Robespierre, como chamado incorruptível, que foi extremamente radical nas suas ações, nas suas medidas, perseguindo inclusive os seus opositores. 10 anos de movimento, e aí a gente vai ter a figura de uma persona muito importante nessa história, que vai ser Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 ele dá um golpe chamado golpe 18 de Brumário. Brumário, ele é parte do calendário revolucionário que foi criado lá junto com o governo dos jacobinos. Então, Napoleão, ele vai entrar nessa política francesa com o intuito de dar soluções para dar um fim ao movimento e consolidar principalmente os valores do liberalismo, né, os valores da burguesia que ansiava de fato ali por mudanças. Napoleão, o Pequeno Corso, né, como ele ficou conhecido, ele vai promover uma série de ações importantes dentro da França. Ele vai alterar algumas questões na França, por exemplo, ele vai tirar o poder que a Igreja Católica exercia dentro da sociedade francesa. Essa imagem, que inclusive eu vou dar um zoom para vocês aqui, ela para nós ela é extremamente interessante, né? Fazer a leitura de imagens é interessante, porque aqui a gente tem o que nós chamamos de autocoroação de Napoleão, onde ele vai retirar da mão da igreja, do Papa a coroa e colocar na sua cabeça, o que ele demonstra ali um poder gigantesco, né? Que ele está acima do Estado, acima da igreja. É uma imagem que representa
uma grande fase na questão artística, né? E aí a gente vai entrar rapidinho nessa questão, porque esse neoclassicismo que a gente vai ver muito aqui nas obras de Napoleão representa muito essa figura napoleônica heróica, né? Ele vai ser sempre retratado como essa figura heróica. A gente vai observar Napoleão como o grande terror dentro da Europa, justamente porque ele vai conquistar territórios, né? Ou seja, uma das características do seu governo é o quê? É a conquista territorial, é a expansão territorial. Napoleão, né, ele vai dar sequência a algum dos ideais da Revolução, como eu já disse para vocês. Essa bandeira francesa ela é interessante porque ela representa o início da Revolução, que vocês conhecem bem, liberdade, igualdade, fraternidade, por isso a bandeira tricolor. Napoleão estabeleceu o Código Napoleônico, né, um código de leis que vai ser muito importante, que estabeleceu igualdade jurídica, direito à propriedade, proibição de greve, sindicato, né? Mas ele retoma com a escravidão nas colônias, que foi abolido na época dos jacobinos, enquanto estavam no poder, na Revolução Francesa. Ele queria tornar a França uma grande potência industrial, por isso ele acaba estabelecendo o bloqueio continental. Ele tenta invadir a Grã-Bretanha, né, a ilha da Grã-Bretanha aqui, porém ele não consegue, né, ele acaba sendo derrotado justamente porque a marinha mercante, a marinha de guerra britânica, ela é imbatível, é chamada Senhora dos Mares naquele contexto. Por isso, já que ele não consegue concorrer comercialmente, ele estabelece o Decreto de Berlim que fala o seguinte: aquela nação que fizer comércio com a Inglaterra será considerado inimigo. E muitos países aderem a esse bloqueio, porém outros nem tanto. A gente pode estar citando aí, por exemplo, a Espanha, que fica naquela malemolência, se segue às determinações de Napoleão, mas ela necessita fazer contrabando de produtos, e Portugal, que é um antigo parceiro, né, de longa data. Desde o século XIV, Portugal tem acordos com os ingleses, né? Depois tivemos o Tratado de Methuen, né? Tratado de Panos e Vinhos. Então os portugueses também acabam não aderindo ao bloqueio continental. Na verdade, Dom João VI, com uma medida extremamente interessante, né? Um grande estadista, Dom João VI, consegue ali ludibriar Napoleão, ganhar tempo e organizar uma saída estratégica de Portugal em direção ao Brasil. Então, o governo de Napoleão reverbera na América de forma que isso vai acelerar os processos de independência. Então isso é uma informação importante, né? Esse período aí, as invasões napoleônicas, a conquista da Península Ibérica acaba acelerando, antecipando as independências na América. Napoleão também ele acaba sendo traído pelos russos, né? A Rússia também acaba traindo. Em 1802, Napoleão parte lá com um grande exército e foi dizimado esse grande exército justamente pela questão estratégica, frio, né? O frio também fará outras vítimas futuras, né? Como por exemplo a Alemanha nazista. Napoleão então ele vai se enfraquecendo. E aí ele tem suas derrotas, né? Derrota em Fontainebleau até chegar na Batalha de Waterloo, onde que de fato ele vai ser derrotado. Mas Napoleão ele vai ser extremamente importante dentro da Europa porque ele vai alterar esse mapa. E a alteração desse mapa requer uma reformulação de fronteiras. No ano de 1815 nós vamos ter o Congresso de Viena, e o Congresso de Viena vai ter como princípio a restauração de reis, restauração, né, de tronos, inclusive de fronteiras. Muitos países então vão acabar se formando a partir das decisões do Congresso de Viena lá na frente. No caso da Itália, no caso da Alemanha, que até então, nesse contexto, não eram ainda países, mas sim reinos fragmentados. Seguindo nessa mesma lógica, o que a gente tem? As independências da América, que é fruto do quê? Das invasões napoleônicas. Bom, porém, esses carinhas aqui, ó, os norte-americanos, eles não têm ligação, muita atenção, anota isso na pausa que eu estou dizendo. Eles não têm os Estados Unidos, né, ou seja, as 13 colônias não têm ligação com
Napoleão e nem com a Revolução Francesa. Mas por quê, professor? Por questão de espaço-tempo. Mas por que você colocou os Estados Unidos aqui? Porque eu vou falar da América de um modo geral. Os Estados Unidos se tornam independentes, como vocês sabem, né? 4 de julho de 1776. Ou seja, antes, de fato, da Revolução Francesa acontecer. Mas é um movimento que tem inspiração que? Iluminista. É um movimento que tem como pano de fundo o iluminismo. Essa primeira imagem aqui, ela representa os pais peregrinos, os primeiros a chegarem em território em solo americano. Quem são eles, professor? Olha, são ingleses. Sim, são ingleses que vieram com uma questão religiosa, né, que são aqui eles, os calvinistas, que foram perseguidos e acabaram sendo expulsos dentro da Inglaterra, certo? Então eles acabam ocupando onde? O que a gente chama de costa leste do atual território dos Estados Unidos. Aqui nós temos as 13 colônias, por isso temos as 13 listras da bandeira norte-americana, certo? Então nós temos uma colonização que é um pouco peculiar. A gente vai dividir essa colonização em territórios do norte, em territórios do centro-sul, onde a gente tem características de ocupação muito diferentes. Norte e centro tinha como mais característica o povoamento, né, a ocupação de núcleos populacionais, por questões climáticas também. E o sul a gente vai encontrar um modelo de colonização muito próximo que a gente vai perceber na América Espanhola, na América Portuguesa, que é aquele modelo baseado no plantation, no latifúndio, utilização da mão de obra escrava. Então são modelos de colonização até então, né, muito parecidos com o que acontece no restante da América Central e Sul. E a parte mais ao norte, ela teve lá como característica a ocupação de território e criação de núcleos de povoamento. É uma relação que vai ser alterada por um conflito que vai envolver a Inglaterra e a França, né, num conflito chamado Guerra de 7 Anos, que aí sim vai ter relação depois com a França, porque esse conflito leva a França a ser derrotada e acaba levando ao aumento do endividamento da França. E esse aumento do endividamento da França fez com que o governo, depois de Luís XVI, fizesse o quê? Aumentasse os impostos para a população francesa. Então isso é das causas, dos motivos, para a gente entender o início lá da Revolução Francesa. Isso para a Inglaterra vai ser extremamente interessante, porque os ingleses também vão querer aumentar os impostos e taxar em produtos que eram comercializados de forma livremente nas suas colônias aqui, as 13 colônias. E isso vai levar a um descontentamento dos colonos, influenciados lá pelo iluminismo. Eles acabam promovendo, iniciando um conflito, e desse conflito das guerras de independência acabamos de ter a formação de um dos países aí mais influentes do mundo. George Washington aí muito bem representado, sendo ele o primeiro presidente americano. Nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, uma carta constitucional que remete muitos princípios iluministas e que mais tarde, né, dá origem à Constituição norte-americana. Agora, desse lado aqui, nós temos processos que vão acontecer na América Latina. Os senhores conhecem muito bem o Campeonato Libertadores da América. Nós temos aí o Simão Bolívar aí representado aqui em cima, que representa muito bem essa visão, ou seja, o grande libertador da América, né, um dos grandes, juntamente com São Martín. Até o Padre Morelos aqui para os mexicanos é um grande nome. Esses movimentos acontecem justamente após a dominação de Napoleão lá na Península Ibérica, lá no território da Espanha, e isso levou os colonos, os criollos aqui na América, a ter uma autonomia política, uma autonomia econômica. Isso para eles foi muito interessante. Agora, quando Napoleão é derrotado, eles querem restaurar, a Espanha quer restaurar o controle político e econômico das colônias, isso já entra em conflito com o interesse de quem? Daqueles que estavam aqui no controle e no poder,
que eram os crioulos. E aí a gente vai ter grandes lutas, né? Grandes momentos, grandes personagens na luta desse rompimento com a Espanha. O San Martín é um deles, que teve lá as suas áreas de influência, mais ao norte, né, da Colômbia em direção ao sul, ao centro, perdão. Nós temos o San Martín, que vai lutar do sul em direção ao centro. Então, esses movimentos aí são extremamente importantes para entender que, sim, há uma influência muito grande dos movimentos na Europa e eles reverberam de forma muito gritante, bate muito forte aqui. Inclusive, mais tarde a gente vai falar do Brasil, e de fato o Brasil é um país que acabou sendo influenciado e muito fortemente influenciado por esses movimentos que aconteceram na Europa. Olha aqui um tema que o Enem adora, a Revolução Industrial, nesse caso já falando da primeira e segunda Revolução Industrial. Candidato, você já sabe que a Revolução Industrial ela altera o modelo de produção, né? Claro, então você tem um modelo que era basicamente artesanal e aí você tem um modelo que estabelece uma linha de produção, tá? Então você tem o quê? Uma linha de produção. Então você teve essa alteração. O primeiro setor a receber esse investimento é o setor têxtil. Se você não sabe, anota isso que é muito importante. Mas existem detalhes que são importantes você anotar, é importante que você saiba. E o que o Enem vai cobrar de você. Primeira coisa, transformação tecnológica. Alterou, não foi? Isso é muito importante. Houve essa alteração tecnológica. E vai ter uma alteração social. Como assim, professor? Nas antigas oficinas que existiam antes das indústrias, onde você tem lá um trabalho artesanal, manufatureiro, né? Um trabalho mais familiar, digamos assim, o tempo ele era regido pelo tempo da natureza. Presta muita atenção, porque isso é uma questão até filosófica, sociológica. Tempo da natureza, que é o escurecer, amanhecer e o galo cantar, certo? O que a Revolução Industrial traz? O tempo do relógio fabril, o tempo da sirene, do início da sua jornada ao término da sua jornada. Isso é uma das principais alterações. Então, isso é uma alteração social. Segundo, a alteração das paisagens. Então, nós temos o quê? As paisagens, elas serão alteradas. Você tira as matas que tem e você dá lugar a chaminés. E um dos efeitos que a Revolução Industrial tem para nós é o quê? O início da poluição, da emissão de gás carbônico e principalmente do efeito estufa que vai acontecer. Gente, isso aqui é a primeira coisa. Segundo, está relacionado ao trabalho. Por exemplo, o trabalho infantil, trabalho feminino, que era ter prioridade de muitos empregadores. Por quê? Porque é um trabalho mais barato. Era um trabalho mais barato. Nós temos um processo de urbanização. Presta atenção. Para evitar grandes deslocamentos, nós temos a formação em torno das fábricas de bairros fabris. No Brasil, isso é muito comum. Em São Paulo, bairro do Brás, bairro do Moca, Ipiranga, bairros que foram se formando ao entorno das fábricas. Nós temos a questão do trabalho assalariado. Algo até então novo, porque o trabalho até pouco tempo atrás ainda era um trabalho servil. Agora você tem o quê? Um trabalho assalariado. Nós temos também uma reação dos trabalhadores frente à exploração do empregador, daquele que é dono da instituição, que é dono da fábrica, do burguês. Então, o que a gente vai encontrar nessa revolução aqui? Os movimentos reacionários, como o movimento ludita, mais tarde o movimento cartista, a formação do que a gente vai chamar de AITs, de sindicatos, que são movimentos que têm como função lutar pelos direitos dos trabalhadores, abrindo espaço, por exemplo, de formação de teorias
contrárias a esse modelo, esse novo modelo, né, capitalista, que vai ser o quê? O socialismo, que vai ser o comunismo, e a gente vai ter o anarquismo. Então, esses movimentos, ou seja, essas teorias que a gente teve, né, que a gente vivenciou, essas doutrinas, né, essas doutrinas foram criadas justamente como uma reação a esse modelo de trabalho. Então, esse modelo de trabalho, né, Karl Marx, quando ele vai escrever os seus livros, né, quando ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, ele está falando justamente do quê? Desse modelo de sociedade. Primeira fase, Revolução Industrial, segunda fase, né, trouxe esse impacto muito grande para a sociedade. Agora, uma das consequências dessa revolução é o imperialismo do século XIX. O imperialismo, ele é a dominação, né, de países industrializados europeus em relação a outras nações, como as nações africanas, como as nações asiáticas. E essas nações africanas e asiáticas serão vítimas do que a gente chama de quê? De neocolonialismo. Tá? Então, uma das consequências, sobretudo da segunda revolução industrial, é o imperialismo. Então, isso é uma relação que é necessário que você entenda. Qual o objetivo do imperialismo? Busca de mercado consumidor, acomodação de excedentes populacionais e também extração de matéria-prima. Essa é a base do imperialismo. Já que a Europa está saturada, os seus mercados, está todo mundo na Europa produzindo, nós precisamos do quê? De mercado consumidor. Precisamos de novos mercados. Então, a África, a Ásia, vai ser vítima dessa política. Porque a imagem aqui nos é muito importante. Fazendo a leitura dessa charge, a gente vê o quê? Né? A Europa sendo dividida, né? Aqui a gente tem a Oceania, a gente tem a busca incessante da Europa por mercados. Nós temos Raymond Aron aqui representando o colonizador inglês, pisando na África do Sul, pisando lá no Egito, né? Mostrando a vastidão que será esses impérios coloniais dos ingleses. Nós temos uma divisão aqui acirrada pela China, um grande mercado. Todo mundo queria uma fatia da China justamente por quê? Porque é um território muito grande e isso, né, e despertava o interesse dessas nações europeias. E aqui nós temos um princípio que infelizmente era uma triste realidade no século XIX, que era utilizar de um conceito, de um princípio do darwinismo, que estabeleceu as suas teorias evolucionistas, e aí foi interpretada da seguinte forma: existem raças superiores, existem raças inferiores. A Europa é vista como evoluída e ela deve levar essa civilização, nesse modelo civilizatório, né, na missão civilizadora para os povos africanos, para os povos asiáticos. Né? Então aqui a gente tem o início de um preceito da eugenia, né, desses povos, eles sendo eles superiores aos outros. Importante ressaltar que esse processo se dá pela Conferência de Berlim, que foi o encontro, a reunião dos Estados europeus com o objetivo de dividir esse território para impedir conflitos entre as nações europeias. Não consegue, porque se a gente analisar muito friamente aqui a causa, uma das causas da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo. O imperialismo está relacionado lá à Primeira Guerra Mundial. As nações vítimas do imperialismo africano e asiático, elas vão reagir, isso aqui é importante, tá, gente? O Enem gosta de cobrar essas questões ligadas às minorias. Então, os povos africanos, eles vão reagir contra a dominação europeia. Os povos asiáticos, lá na China, na Índia, vão reagir contra essa dominação europeia também. Bom, desembocamos onde? Desembocamos aqui no século XX. Já estamos no século XX com a Primeira Guerra Mundial. Bom, por que esse conflito para nós é extremamente importante? Porque nós temos um conflito que ele vai ser diferente
dos conflitos até então. Justamente porque existe um momento que antecede a Primeira Guerra Mundial, quer dizer que é o final do 19, início do século 20, que é vítima aí desse imperialismo, né? Ou seja, a Europa vivia um momento muito interessante, muito intenso, que a gente chama isso aí de Belle Époque, né? Belle Époque. É a bela época. A Europa ela vivenciava um surto, um boom de conhecimento, né? Aí você tem o telégrafo, o telefone, o avião, vem surgindo ali no final do 19, o automóvel, a bicicleta e outros produtos, outros elementos que foram desenvolvidos ali no século 19, no final do 19. E a Primeira Guerra, ela é uma guerra diferente, porque guerra é guerra, porque justamente ela vai colocar essas tecnologias a favor da destruição. E aí é um conceito muito filosófico, né? Que todo o conhecimento do 19 ele vai ser utilizado não para o benefício do homem, né? Mas ele sim vai ser usado para a destruição do homem. É um conceito muito filosófico que a gente vai encontrar. E a descrença nas ciências justamente por isso. Então você tem a introdução da metralhadora, do avião, de tanques de guerra, de submarinos, de navios blindados, né? Utilização de gases tóxicos. Então a Primeira Guerra Mundial, ela é esse conflito que tem essa questão extremamente peculiar, justamente por isso. Ela vai trazer inovações que era para ser utilizadas para benefício do ser humano, mas ela vai acabar utilizando desses benefícios para a destruição do ser humano. Quais são as causas da Primeira Guerra? Né? A gente pode elencar muitos fatores, né? Como, por exemplo, a questão dos nacionalismos, as questões territoriais, as questões imperialistas, as questões revanchistas, né, entre o Estado francês e o Estado da Alemanha, a antiga Prússia, né, a reivindicação da França por territórios que foram tomados pelos alemães, né, Alsácia e Lorena, mas as questões nacionalistas, as questões territoriais, elas são os fatores que mais podemos observar, principalmente quando você tem o pan-germanismo, o pan-eslavismo. Bom, a guerra ela é inevitável a partir do momento que um grupo nacionalista sérvio, né, acaba atacando o herdeiro do Império Áustrio-Húngaro, Francisco Ferdinando, dando início ao conflito. Né? Para a gente situar quem é quem aí nessa história toda, de um lado a gente vai ter a Alemanha, a gente vai ter o Império Austro-Húngaro, né? E até no primeiro momento a gente vai ter a Itália. Do outro lado a gente vai ter França, a gente vai ter a Inglaterra, a gente vai ter a Rússia. Então esses são os lados beligerantes. A guerra ela vai de 1914 até 1918, né? Isso a Primeira Guerra. Essa guerra ela acaba sendo vencida pelo lado da tríplice ligada aos ingleses, aos franceses. A Rússia estava, mas ela sai, mais entre os Estados Unidos no meio disso aí. Então nós temos a vitória da Primeira Guerra por essas nações. O que a gente tem que analisar? A consequência. O Tratado de Versalhes, que é o que a gente chama de paz mutilada, paz punitiva, que vai estabelecer a Alemanha como culpada do conflito. A Alemanha ela vai ser extremamente vitimada sozinha, digamos assim, pela causa do conflito, e as sanções impostas aos alemães ela é extremamente dura. E a gente fala que a Segunda Guerra ela é uma continuação da Primeira, justamente pela dureza que foi imposta aos alemães. A Primeira Guerra também ela é marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, né? Ou seja, são as valas cavadas aqui no solo. Então, a Primeira Guerra é, até nesse aspecto, uma guerra diferente. A Segunda Guerra Mundial, ela já é um conflito que
vai endossar tudo aquilo que nós falamos até então, mas existe uma ideia revanchista muito grande por parte dos alemães. E especificamente a figura de Adolf Hitler, né, que acaba ele sendo aqui uma persona que vai galgar muito poder dentro da Alemanha, um discurso de ódio muito grande ao povo judeu. E aí peço os senhores aí para ler algo sobre, né? É bem provável que os senhores saibam sobre, mas o que o Enem gosta de trazer, de cobrar de vocês aqui, em relação à questão das minorias, né? Ao regime que a gente vai chamar aqui de totalitário. E o Enem gosta de trazer um livro da Hannah Arendt que vai falar sobre as origens do totalitarismo. E aí vai traçar sobre o viés, ou seja, o que é um governo totalitário, o que era de fato o fascismo, que é um modelo de governo que nada fora do Estado, ou seja, o Estado tem todo o controle, mas são capitalistas, porque foram os grandes grupos capitalistas que financiaram. Mas por que há uma crítica, por exemplo, ao liberalismo? Ao liberalismo e não ao capitalismo, né? Porque o liberalismo prega a não intervenção do Estado, mas aqui a gente tem o que? A intervenção do Estado em todos os aspectos da vida da sociedade. Então, nós temos o uso da propaganda como forma de controle social. Então, eu nem gosto de cobrar isso de vocês. A necessidade da propaganda, a necessidade de exaltar o Estado, tanto na Itália quanto na Alemanha. A gente vai ver isso inclusive na própria União Soviética, certo? Então a gente tem aqui a necessidade de fazer essas análises sobre as minorias, sobre a questão do Holocausto, fazer sempre essa reflexão. Tudo bem? Pessoal, vou parar por aqui. Nós vamos dividir isso aqui em aula 1, de novo aula 2. A gente vai, na próxima aula, dar continuidade ao contexto histórico aqui, né? Vamos falar sobre os nazismos, né? Os fascismos, perdão, crise de 29, Guerra Fria, né? Até as questões da atualidade. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui e não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e, por favor, deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Valeu? Forte abraço, gente. Bons estudos e estamos aí.